Vamos falar do virtual campeão brasileiro de 2026, o Flamengo, Gustavo. Faltam quantos pra 32ª? Não importa, é o campeão. Esse ano eu acho que a CBF já deveria mandar a faixa e a taça pro Ninho do Urubu. Eu falo isso há muito tempo, né? A taça Betano? Boa noite, Ninguém pode Gustavo. falar que eu mudei agora, né? Verdade, Nessa fase aí. Cara, quem me acompanha aí vendo meus vídeos sabe que eu reclamo muito do Leonardo Jardim. Ontem ele experimentou um 4-2-3-1 com o Plata pela esquerda, que na seleção ele faz isso, o Carrascal e... Caraca, deu o Paquetá. Não, o Paquetá... Ih, Deu branco. Deu branco. Lino? Mas ele... Não, o Lino entrou no... É que eu não ouvi o que você tava falando. O Lino entrou no jogo. Na verdade, enfim, ele começa no 4-2-3-1 com os três flutuando ali em volta do Pedro, e deu muito certo. Né, ele vinha só num 4-3-3, aquela coisa de sempre e tal, ele não testa nem o 4-4-2, e a gente reclama muito disso. Enfim, Flamengo contra o Mirassol amassou, eu não sei até onde foi a confiança, porque era só o Mirassol em má fase, né, porque a gente só tem a fase do ano passado pra falar do Mirassol. E o Flamengo pressionou bastante, com vários erros defensivos do Mirassol. O Flamengo também chegou lá com uma falha do Walter num cruzamento do Varela e abriu o placar. Depois não teve muito o que o Mirassol fazer, tentou jogar de igual para igual com o Flamengo e acabou tomando os 5 e fez o gol de honra. Cara, a gente tem que prestar atenção nesse jogo, o flamenguista, o próprio Leonardo Jardim, quando se tem uma goleada, fica maquiada muita coisa. Tanto a expulsão, que a gente vai falar daqui a pouco, quanto uma coisa que preocupou muito o flamenguista ontem. A bola aérea. Se o Arthur Jorge viu o jogo do Flamengo ontem, ferrou. Mas assim, o Flamengo, mesmo goleando, todas as bolas aéreas o Flamengo tomava um prejuízo toda hora, o tempo todo. E não era assim ano passado com o Rodrigo Caio, era responsável por essa fase. E assim... Eu digo desse ano. Não, eu sei, eu entendi. O Rodrigo Caio não é mais comissão Não, técnica? assim que o Felipe Luiz saiu, ele pediu pra sair. O Flamengo não mexeu ele pediu pra sair. Uhum. Então, assim, o Flamengo tem que ter atenção à jogada aérea. O Flamengo perdeu todas. Ontem o Mirassol mereceu aquele gol de cabeça de tantas vezes que o Mirassol chegou no escanteio e cabeceava em direção ao gol. O Varela já tinha salvado no primeiro tempo, no finalzinho, que senão teria sido um empate, de repente o jogo teria se complicado pro Flamengo. E a gente estaria falando mais hoje desse lance de expulsão. Você falou de arbitragem hoje no início do jogo, por causa do Botafogo da entrada do Danilo, passou rápido, mas eu até queria lembrar o seguinte... O próprio Botafogo foi prejudicado pela não expulsão da entrada que o Danilo sofreu. O Flamengo foi prejudicado na Libertadores, porque o Matheus Henrique não foi expulso naquele lance. E agora, nesse jogo também, cara, um lance claro. O Carrascal sairia livre. Cara, assim, você é literalmente quem não entende de futebol. A distância tá muito... Cara, ali não pegaria. Ele já tinha aberto pelo menos 1,5 m, 2 metros dos outros que estavam marcando ele, em velocidade. E era ele o gol. Eu não entendo porque sentido, até hoje, assim, só mudou quem é o culpado. Porque o VAR não chamar, por exemplo, o lance do Botafogo... O Flamengo chegou a chamar ou não? Eu não vi. Eu vi o lance, mas não vi se o VAR... Não chamou? Não chamou. Cara, só muda o responsável, porque aí a culpa vai ser do árbitro do VAR. Cara, até hoje não pensaram que, quem tem que pedir isso é o time? Então, aí, o que acontece? Mas aí tu vai rolar o desafio. Se o desafio tu perdeu, que nem no vôlei. Mas aí, porque assim, aconteceu contra o Mirassol e Palmeiras, por exemplo, o lance que o jogador do Palmeiras reclama tanto que o árbitro pede pra poder ver. Isso aí foi absurdo. Entendeu? E, cara, é absurdo, né? Ele fala no microfone, ele fala pro jogador, fizeram ele no Tolabel. Pra mim não foi nada, pro VAR não foi nada, mas eu estou pedindo pra olhar. Por causa de reclamação, e o Danilo reclama com ele de forma assintosa, que merecia um cartão naquele momento. Entendeu? E quando a gente fica citando, aí tem gente que não gosta. Então, quando falava lá, é muito fácil fazer contra o Flamengo. Porque se desse, por exemplo, vai passar batido esse erro pela CBF, por quem quer que seja responsável. Semana que vem porque o Flamengo meteu 5-1. Se ele tivesse empatado ou tivesse perdido, aí sim teria dado um problema pra ele. Porque aí o Flamengo é representado. Por isso que eu falei, o Flamengo tem que representar alguém lá, independente da goleada. Porque isso não pode passar. Os caras erram aqui e não tem nenhum tipo de punição satisfatória, vamos dizer assim. Enfim. O que você ia falar do Palmeiras no Palmeiras? Contra o Fluminense? Posso falar agora. Não, porque eu ia falar mais um pouco ainda do Flamengo em si sobre a questão do jogo. Porque assim, na verdade o Carrascal, aquela foto que vocês perguntaram, cara, o Carrascal ontem ele teve uma noite... De zica. Porra, de zica, pô. O cara, ele jogou demais. Ele botou o jogo no bolso. E o Carrascal, ele lembrou de quando ele começou no Flamengo. Que a gente falou assim, cara, esse cara não pode ser reserva do Arrascaeta. Ele tem que ser titular com ele. Quando a gente vê craque jogando, quando a gente vê jogador bom jogando, a gente fala assim, cara, esse cara tem que jogar junto, tem que ficar no banco pro outro.
né? Então, assim, ele teve realmente uma noite espetacular, ele até errou um domínio, noite de Carrascal também acontece, ele errou um domínio em que o jogador do Mirassol espanou o taco, enfim, era só ele o gol, ele errou também, enfim, até fiquei puto nessa hora, mas acabou que ele terminou realmente com um jogo excelente, caindo pela direita, pelo meio, conseguiu tabelar, driblar, tava tudo dando certo pra ele ontem. Só que tem uma coisa, acabei de falar que o jogador bom tem que estar jogando. Tem um jogador que não pode ficar de fora desse time, e pro jogo contra o Cruzeiro principalmente, que ficou fora o primeiro jogo, são 2 na verdade, né? O Pedro não pode ficar fora, a gente vê o que ele consegue fazer, ele aprendeu, ele tá saindo mais agora da área e fazendo esse pivô, fazendo às vezes um 10, porque o próprio Arrascaeta às vezes passa infiltrado pra ele poder fazer um lançamento, Samuel Lino, mas eu vou falar aqui do Paquetá, cara. O Paquetá, ele, como segundo volante, ele tá destruindo os jogos, a distribuição, os passes verticais, e isso precisa ser olhado. Eu sei, você tem o Pulgar e você tem o Jorginho, cara, mas o Paquetá tem que jogar. Esse problema não sei o que eu vou resolver, é o Leonardo Jardim que tem que resolver. Mas ele não pode ficar no banco. Ele tá realmente fazendo muita diferença. Eu sei que há 2 jogos atrás, quando eu reclamei, ele tá voltando de lesão, não sei qual é o ritmo ainda. Ele mesmo falou que ele precisa ter um pouco mais de ritmo para estar 100%, mas assim, ele não pode ficar fora de jogos. E o Pedro estando 100%, como está, ele não pode ficar fora. Bruno Henrique é ídolo e tal, mas ainda mais agora no Maracanã. Você não pode deixar o Pedro de fora em um jogo onde a gente espera que o Cruzeiro vá baixar um pouco a linha e tentar explorar o contra-ataque com o Caio Jorge, com Arroz, jogadores que são rápidos. Então, eu não assim, entendi muito bem o Pedro ter ficado de fora do primeiro jogo. Certamente foi o mesmo pensamento que o Felipe Luiz tinha de poder ter uma marcação mais rápida na frente da área e poder sair nos contra-ataques. Tanto que a melhor chance do Flamengo... Mas se o Pedro tiver em condições de jogar, não tem como ele ser reserva. Eu concordo contigo, mas a melhor chance do Flamengo no primeiro tempo foi com os prés do Bruno Henrique, né? Eles estão no travessão. Não, mas aí se o Pedro estivesse lá, provavelmente criaria outras oportunidades, outros tipos de jogo. Concordo. Então, assim, eu acho que são jogadores que não podem ficar fora. Mas o Flamengo joga com 12. Não, por 13, isso que eu falei, o Flamengo, não, com 12 já joga porque a torcida conta 1. Não, mas assim, mas assim, porque cara, tu falou, o Jorginho, Pulgar não pode ficar fora, o Jorginho não pode, Paquetá não pode. Não, 15, eu falei Paquetá e o Pedro já estou lá. Ele não sei, foi uma opção dele ali. Mas o Carrascal também tem que jogar. Não, falei que o Carrascal teve uma noite de Zico. É muito importante o Flamengo ter tido um Carrascal. O Zico é reserva agora. Foi muito importante o Carrascal ter tido uma noite dessa. O Luiz Araújo tá voltando. Ele tem que jogar todo jogo ou não? Não. Tá voltando. Aí é que a gente vê. Tá voltando de lesão e também ter desempenhado muito bem, porque são jogadores que o Flamengo, cara, ninguém duvida que o Flamengo tem o melhor elenco. Sai um, entra outro, fica assim, cara, olha o banco que esse time tem. E assim, eles entram, e se eles estiverem bem motivados, e é difícil você manter todo mundo motivado no elenco, ele vai agregar muito. Porque há um tempo atrás o Flamengo tava usando Cebolinha, cara. E eu falava, cara, o Cebolinha não tem mais que atuar com a camisa do Flamengo. Porque a partir do momento em que ele fala, pode ir. A partir do momento em que ele fala que ele precisa de novos ares, que não vai renovar, sim, cara, o cara tá com o pensamento em outro lugar. Isso aí. Deixa ele treinando. Não, e de repente ele iria. Ele foi cogitado. Não, de repente ele iria. Tá na mesma cidade, não precisa se mudar. É o mesmo time. Botafogo. Não é isso, cara. Ele poderia também pro Vasco e Botafogo. Eu acho que ele não recusaria, porque ele não tem essa coisa assim com a torcida do Flamengo, que nem tinha o Everton Ribeiro, que o Fluminense tentou e não ia. O Everton Ribeiro eu sei que não ia. Sim. Entendeu? São jogadores. Então, assim, o Cebolinha é um jogador que realmente... Não, porque primeiro eu falei zoando, mas depois pensando nos pontos do Fluminense, realmente pela fase inteligente, pelo menos. Um estilo diferente. Então, o Canóbio não é ruim, só que o Canóbio não é ponta. Não é ponta, pô. O Flamengo, então, lateral. Enfim, com essa vitória, o Flamengo conseguiu diminuir para 3 pontos com um jogo a menos. Só que aí é o que entra o que você falou, de favoritismo. O Flamengo, a diferença hoje é de 3 pontos porque tem um jogo a menos. Se ganhar de 1-0, já é líder porque passa no saldo. Tá? Então esse jogo a menos que o Flamengo tem não é 3 pontos. Ganhou, é líder. E assim, a diferença não é essa. Já tem data? Não. Porque, não. Quando você olha no campo, a diferença é muito maior do que esses 3 pontos do Flamengo pro Palmeiras. Porque o Palmeiras não consegue jogar bola. O Flamengo vem realmente numa crescente e o Palmeiras ele não melhora. Isso não é de agora. Parou pra Copa do Mundo e mudou. O Palmeiras já não vinha jogando essa bola. O Palmeiras, o que acontece? Agora eu posso falar um pouco sobre o Palmeiras que eu queria falar. Eu queria fazer um exercício com vocês aqui, o seguinte. Desde que o Abel tá no Palmeiras, que foi 2020, concorda? Que chegou em 2020, 26 anos no Palmeiras. Quando foi que a gente falou assim, caraca, o Palmeiras tá triturando todo mundo que passa? Nunca teve. Nunca foi. Então eu acho que a frase é essa. O Abel Ferreira, ele é superestimado. Ele tá com uma máquina na mão de dinheiro, que é o Palmeiras. Ele tem um elenco muito bom. O time é bom. Só que o time não apresenta um futebol da qualidade que o elenco tem.
E fica puto na entrevista. E nunca é culpa dele. A culpa nunca é dele. A culpa é... Hoje o sol não tava no oeste. Cara, sempre assim. Mas o gramado do Maracanã é um pasto. Quando ele falou isso aqui de São Januário, choveu críticas aqui. Então, todo mundo concordando. Agora quero ver também falar do gramado do Maracanã. O gramado dele também é de plástico. E é não, falei pasto. Não, eu tô falando, o dele é de plástico e é ridículo. São 6 anos que ele tá lá, e o Palmeiras a gente não viu. O Flamengo teve 19, que foi marcante. Aí tu fala do Botafogo em 24. O Atlético Mineiro, quando foi. O Fluminense também foi bem. Realmente não foi igual o Flamengo e o Botafogo ali, mas também foi muito bem. Tu fala assim, cara, o Fluminense jogando. Agora, porque todo mundo fala do Fluminense de Diniz, certo? Sim. Ficou marcante. 23 é. Alguém lembra aqui do nosso Palmeiras de Abel? Cara, não tem. Nenhum 2 anos. Não tem nenhum. O Palmeiras ganha, por quê? Porque é um time forte. Tem dinheiro pra quando tira coloca alguém que tá no banco e mantém o nível, e os caras ganham no talento individual. E aí, quando o Rogério Ceni fala lá no início, é só o chutão do goleiro, a casquinha e o gol. Foi assim que aconteceu contra o Fluminense agora. O Palmeiras tem jogado. Mas o Palmeiras ganhou de 3-0 do Flamengo. Tá bom, depois desses anos todos, ganhou do Flamengo no Maracanã, primeira vez no Brasileiro, e quando teve um jogador expulso. E o Flamengo vai retomar a liderança, não vai? Já retomou, cara. Enfim, o que eu quero falar aqui é isso, cara. A CBF, vocês não abro acham... a tabela e eu vejo o Flamengo em segundo lugar. Vocês não acham o Abel Ferreira ele superestimado? Cara, eu não acho, não. Na boa, eu não acho, não. Eu acho que um técnico bicampeão da Libertadores, um técnico tricampeão brasileiro... Não. O bicampeão brasileiro? Não tem como você falar que um técnico que ganhou tudo que pôde disputar em mais de uma vez dos principais campeonatos nacionais e internacionais. Até porque falar que é superestimado. E por que não tem um time marcante dele? Que a gente consiga falar... Cara, teve um ano que teve, só que eu não tô lembrando agora. Teve um ano que o Palmeiras jogou muito bem. Então, foi antes, foi com o Gabriel Jesus. Não. Eu tenho muito mais eu lembro o Palmeiras lá de 16. Mas a época do Abel, não sei se foi 22 ou mais pra frente, que o Palmeiras... Só que o Palmeiras é isso, o estilo do jogo do Abel é muito mais letal do que um jogo bonito, entendeu? Não é letal, o Flamengo o que importa no final? É ganhar ou é jogar bonito? O Flamengo já teve vários outros técnicos que tinham muito dinheiro na mão e não produziram nada também. O Flamengo, nesse mesmo período, mudou de técnico várias vezes e o Palmeiras... O único que a gente lembra marcante do Flamengo é o Jorge Jesus. Não, pô. Você tem ano passado, a galera fala do Dorival, tem o do Felipe Luiz. Não, do Dorival. O de 22 é meio que... De 22 passou. Claro que fala, cara. São 3 aí, assim, que fala. Não, acho... É porque tem a oscilação, a troca do técnico. Depois chega o Dorival, o time arruma, o Flamengo de novo voltou a despontar, cara. O Dorival foi 4, 5 meses, sei lá, praticamente. Um pouco mais. 6 meses. Mas enfim, a galera ainda fala e lembra desse time. Não foi igual de 19, claro que não foi igual do Felipe Luiz, mas são 2. O Flamengo mudou. Tudo bem. Aí você pega 3 técnicos. Jorge Jesus, Dorival e Felipe Luiz, que foram bem. Quantos técnicos do Flamengo teve foram mal? Mal, foi o Torrente e o Pedro... Aquele que fala do amor. Caraca. Eu achei o Vitor Pereira. O Vitor Pereira também, mas tem aquele outro que era Pedro... Paulo não sei o quê. Eu esqueci o nome dele agora. Paulo Souza. Paulo Souza. Então, eles são os 3 horrorosos. Porque o Ceni não foi mal no Flamengo. Mas não ganhou, o Renato não fez jogar tão bem mas você tá assim. perguntando bem, você tá falando ganhar. Não, mas a gente tá falando de jogar, porque de ser triturador com dinheiro. O Flamengo muitas vezes ganhava no individual com o Renato Gaúcho. Gente, eu não tô falando aqui de conquista. Porque conquistas é óbvio que ele tem. Você acabou de citar algumas aqui. Mas o Flamengo também muitas vezes ganhou porque tinha um time muito bom. Hoje, ele fala do favoritismo do Flamengo porque ele não vê o futebol do Palmeiras em campo. É isso que eu tô citando aqui. Vocês não acham ele superestimado? Porque o Palmeiras ele tá há 6 anos e o cara não conseguiu dar um futebol ao Palmeiras. É sempre esse chutão. Cara, é muito dinheiro que o Palmeiras tem. A Libertadores foi humilhante. Não deu um chute a gol, assim, pô. Não deu chute a gol. O Palmeiras, ele ele tem muito dinheiro, assim como o Flamengo, e ele não consegue demonstrar o mesmo futebol em nenhuma temporada. É isso que eu tô falando. É pouco porque o Palmeiras oferece a ele. Eu acho que ele poderia produzir. Eu acho que tá passando a era. Inclusive, ele é muito criticado na torcida do Palmeiras. Mas eu até concordo que tá passando a era Abel Ferreira, sabe? Eu acho que ele já poderia tá produzir mais. Acho que né, a torcida já tem essa mesma visão, inclusive, que o time não tem criatividade, é só chutão. Não, poderia produzir muito mais com o elenco que tem, entendeu? E cria aquela rusga de tipo, o técnico se respalda no que já ganhou, aí fica naquela de, eu já ganhei isso, aí você quer me tirar. Com ego lá em cima, né? Quando perde, que não tem sempre vai... a desculpa a culpa é sempre da arbitragem, cara. Ele não do gramado, as outras coisas. Sabe por que ele fica pra trás daqui a pouco e já tá? Porque ele não se reinventa, justamente por conta do ego. Justamente por conta da visão limitada, tipo, não, é isso aqui deu certo e acabou. E aí fica aí, batendo na trave. Aí ele chega e fala numa coletiva que, não, por que você tá falando que o Palmeiras não ganha? O Palmeiras ganhou o Paulistão, pelo amor de Deus, né?
Ganhou o Paulistão, É pouco porque ele pelo amor ganha, de Deus. né? Foi vice-campeão ano passado, isso você não fala. Como assim? O elenco que o Palmeiras tem, exatamente, o Pô, dinheiro Gustavo que Gomes tá lá há milhares de anos, ótimo zagueiro. O Arias, quando saiu aqui do Brasil, era o melhor jogador do Brasil. Pô, você tem o Vitor Roque também, que era promessa o Andrés absurda. Pereira também. Então, assim, pô, ele joga André, muita bola. o Flaco acabou de disputar a Copa, Exatamente. pô, entendeu? Eu entendo que vocês não concordaram, mas pra mim, encerrando esse assunto, é isso. O Abel Ferreira, pra mim, é superestimado. Não é que ele não tenha ganhado nada do Palmeiras, eu tô falando. É diferente você ter as conquistas e você realmente estar bem. Às vezes saturou. São 6 anos lá Sim. e ele não conseguiu dar esse nível técnico ao Palmeiras, que o Palmeiras tem e esse dinheiro investido. Ele não consegue devolver ao Palmeiras o que o Palmeiras dá na mão dele. Ele devolveu, sim, resultados há muito tempo. Mas você fala com o palmeirense hoje, vê se eles não estão revoltados com o Abel. Então, Chamam de pardal e tudo. Mas, mas isso acontece há Isso bastante é tempo, na verdade. Quem superestimado. segura ele muitas vezes é a lei. Mas Posso foi, ler mas aqui foi os o que eu falei. comentários? Eu Pode ler, acho, por favor, eu eu acho ia o ler aqui, Palmeiras, mas- por exemplo, do Jesus muito mais lembrado do que qualquer um do Abel. Não, Aquele se Palmeiras você de tirar o 16 do Jorge Jesus, do Zé você bota o do Roberto. Felipe Luiz também Sim. na frente. Você não consegue. Cara, eu tô falando sério. Não sei porque a gente tá no Rio. Mas eu não consigo falar assim, caraca, aquele Palmeiras era embaçado. Era chato de vencer, pronto. É, Por quê? isso. Isso é. Porque é difícil jogava você ganhar. chato. O jogo era chato contra Você, eles. você não consegue ganhar do Palmeiras. O Flamengo não passou por isso porque ganhou o Palmeiras esses anos todos e é verdade. E o brasileiro era porrada neles o tempo todo. Mas assim, era chato ganhar dos caras pra todo mundo. E eles achavam realmente no contra-ataque o gol e acabou. O goleiro deles era o que tá agora no O Grêmio. Everton. O Everton. Sempre foi um goleiro. Ali, ok, ele pega aquela bola que tem que pegar, ele não falha igual o Carlos Miguel falhou. Ele pega a bola que tem que pegar, não faz um milagrezinho ou outro, acabou. Faz o feijão com arroz. E, O Hendrick aqui, Chama. ele definiu em 2023 pro Palmeiras. então, você pô. acabou de... O Hendrick, não É foi isso, o Abel é isso. Ferreira. Não, o é Hendrick. 23 é lembrado, mas puramente por conta Então, da o virada. Hendrick, né, do Hendrick. claro, mas não pelo time em si, Sim, né? sim, sim. Bom, vou ler os comentários Por aqui. favor. Muitos comentários aqui do Leandro Miguel. Muito obrigado, Leandro, mais uma vez. Guto, lembrando apenas que o Flamengo não foi bandeira, foi um grupo de empresários que se reuniram aonde tinha o presidente do BNDES, presidente do Banco Central, presidente da Sky, e o Flamengo, além de segurar a grana, investiu muito no programa de sócios. Fora isso, só tendo um Messias com muita grana, igual foi o Textor e Leila. Uhum. O Flamengo fez 90 pontos. Bom, Leandro, o presidente do BNDES era justamente o Landim, se não me engano, né? Ou o Sim, antigo... era o Landim. o Da Sky é o BAP. Aí é mole, aí... Mas é não fácil, é, né? não é isso que botaram. BNDES, BNDES, os caras público. Os caras têm noção. O cara foi de- no podcast assim falar como- que, ó, eu fiz assim uns como você esquemas fala- aí pra mandar dinheiro pro Flamengo. Assim como você fala de Idealo, uma especialista em recuperação e tal, os caras, eles sabem de com dinheiro administração. público fazendo esquema, Eles igual, sabem... igual ele assumiu não, no podcast. Não tem esquema nenhum. Ele Isso aí falou tu que ele vai ter teve que provar. manobrar. Ele Tu vai falou ter num que provar. podcast que ele fazia manobras pra poder mandar dinheiro pro Flamengo, porque o Flamengo não tinha CND. Tu vai ter que provar. Ué, ele falou isso no Vou botar podcast, no Gustavo. pau, vou botar no pau. Primeiro Bom. processo que eu, com todo respeito, vou levar. É... Do próprio com todo respeito. Leandro Miguel, Plata, Paquetá e Carrascal. Eram os três que estavam flutuando atrás do Pedro. No Leandro quarto. Miguel também, teve uma na trave e uma em cima da linha. Pela jogada aérea. Richard da Silva, o pior de tudo que a implicância com o Samuel Lino fez o Cebolinha ser titular mesmo sem jogar nada. Cara, eu queria tirar a pele do meu corpo quando vi o Cebolinha jogando pelo Flamengo. Eu não tinha condições. Pô. Ele não nos anos anteriores, mas esse ano que ele já decretou que ele não renovará com o Flamengo, que ele precisa de novos ares. Ele não tem que mais pisar no campo vestindo a camisa rubro-negra. Esse ano que era o ideal, que ele tinha que jogar muito. Se ele não vai renovar, tinha que mostrar o máximo que ele Pra pode pra ser poder ir pra contratado, outro né? time, Isso entendeu? Ah, mas É já verdade. fez, já jogou. Carlos Medeiros, programa fluindo muito bem, mais um dia ganho Muito honestamente. Muito obrigado, Carlos Medeiros. Belo comentário do Gustavo, ele falou também. E o Palmeiras nunca foi a sensação do brasileiro. Eu E vai concordo morrer também. sem ser, né, cara? Enfim, terminando esse assunto aí, eu vou só terminar agora de falar do Flamengo e Cruzeiro, que é agora quarta-feira às Isso, 21h30. Né? Jogão, jogão de Flamengo bola. teria um desfalque, que seria o do Bruno Henrique, que não vinha treinando, mas hoje voltou a treinar e deve estar disponível pro jogo. Aí é aquilo, né? A gente não sabe qual vai ser do Leonardo Jardim. Não sei se nem foi, de repente, no primeiro jogo, ele botou o Bruno Henrique pra surpreender de alguma forma, porque ninguém imaginava, né? Titular? Deixa eu te perguntar, Gustavo, você tá nervoso pra essa partida? Nervoso Corre um não, pô. risco pra você? Tipo, você estaria Cara, mais eu já- nervoso se fosse Flamengo e Cienciano, por exemplo? Cara, eu não tô nervoso. Eu não tô nervoso, mas assim, é um jogo muito bom, um jogo aberto. A priori, a gente acredita que o Flamengo vai passar porque está jogando em casa, né? E vem de um resultado bom lá, além de um 5-1 no Mirassol.
né? O time vem embalado. Então, assim, vai ter aquela atmosfera do Maracanã lotado, torcida empurrando, os cruzeirenses, né, com a perna tremendo. O Gerson não vai conseguir jogar de novo no Maracanã. Enfim, então tem Vai ser tudo. a primeira vez que ele vai jogar? Não. Ele Até acabou de falar. perguntei. Não, é porque eu perguntei no grupo, eu fui ignorado. Eu não lembro dele. Então, assim, ele não conseguiu jogar outra vez e não conseguirá novamente. E o Flamengo, assim, tem tudo pra passar. Mas será realmente um jogo aberto. E eu acredito que o melhor jogo das oitavas, né, da Libertadores. Talvez até uma eventual final seja o melhor jogo, né? Porque, assim, pode ser que numa semifinal... Uma final antecipada. Pode ser que numa... Libertadores tá muito baixo nível. Pode ser que no... Puta merda, Pode cara. ser que numa semifinal tenha o Fluminense e Palmeiras, né? Eles são malucos, cara. Os caras estão comemorando, tá fora. Isso tem que, porra, virar meme. Beleza, Enfim, fechamos então- o Flamengo. Daqui a pouco eu quero fazer um Caraca. vídeo aqui dos palpites, porque são jogos aqui importantes na rodada. Com exceção... Ah, não, o Vasco joga também na quinta-feira, na Sul-Americana. Isso. Não, e Fechamos o Flamengo? eu, assim como apertei a mão deste tricolor aqui na semana passada, porque o Fluminense fez a boa, né? Eu imaginava que isso fosse acontecer. Eu vou estender a mão aqui, vamos ver se ele vai dar um Thiago Mendes ou se ele vai. Vamos ver. estender a mão de volta. Porque Vai, aqui eu Gustavo. vou, ele de babá. Vai, Gustavo. no final de semana eu acredito que o Vasco vai arrancar aquele pontinho do Eu Palmeiras. só aperto a mão porque a gente tá precisando. Porque senão, por Perfeito. mim, era 6-1 Palmeiras. Beleza.